E aí, galerinha do canal The Brother, boa tarde, boa tarde. Beijo no coração pra gente começar bem, né? Bom, pessoal, vamos finalizar aqui, ó, o nosso trabalho em cima do V3. Beleza? Na verdade é um pedido que eu tô acabando de concluir e eu pensei em fazer a pintura nele. Na verdade, um marmorizado, que tem muita gente me pedindo, e outra na cor normal que a pessoa pediu, certo? Só que o marmorizado que ela pediu é justamente as cores que eu não tenho aqui. Então eu vou deixar para a gente efetuar o marmorizado no próximo vídeo. Aí a gente faz aí, beleza? Então eu vou concluir esses dois aqui na pintura spray. E depois nós vamos falar um pouco, muita gente está me perguntando em relação a preço, como que eu vendo, quanto que eu vendo, como que eu tenho uma base. Então eu vou dar mais ou menos uma dica aí para vocês em relação a isso. Mas assim, é só dica, tá? Porque o preço é de cada um. Beleza, pessoal? Ó, e outra coisa também, o pessoal tá me falando muito, o meu fica grossão e essas coisas. Pessoal, tá lidando com cimento, realmente ele fica grossão. Por mais fina que você deixe a sua massa, ele fica grossão. O modo como você vai aplicar é que vai fazendo o acabamento, tá vendo? Então você aplicou uma primeira mão, aplicou uma segunda mão, da terceira mão em diante, antes de você entrar para a quarta mão, você pega uma lixinha e começa a quebrar tudo a esquininha, começa a dar um nivelamento nele. E aí você entra com a quarta mão, secou um pouquinho, quebra a quininha, e aí você vai fazendo esse processo para você levar ele bem acabadinho, até você poder entrar com a massa de impermeabilizar, ó, certo? Aí nessa etapa aqui, você vai entrar com uma primeira mão, certo? Depois você vai lixar, depois de seco, vai lixar para dar o acabamento primeiro. Se você achar que já tá bom, certo? Dependendo do que você for fazer, se você vai vender ou se você vai ficar para você, você dá uma primeira lixadinha e já fica bem acabado. Mas se você quiser um acabamento mais fino, você entra novamente com uma nova passada dessa massa, espera secar e depois você faz um novo acabamentozinho e ele vai ficar bem perfeito. É o caso desses dois que nós vamos trabalhar hoje. Ó, já dei a primeira e segunda mão no acabamento, já está lixado e deu um fundo. Nesse eu dei o fundo rosa porque a gente vai entrar com uma pintura spray vermelha, certo? E esse eu dei um fundo branco, mas eu vou entrar com uma pintura spray laranja. Beleza, pessoal? Vamos liberar aqui, vamos falar um pouco sobre o fundo, né? Ó, em relação ao fundo, pessoal, eu costumo aplicar ele em PVA, certo? Você pega a tinta PVA branca e com aquela bisnaguinha você dá a cor, né, na tinta que você quer e você aplica como fundo. Se você for pintar vermelho, por exemplo, seu vaso, você aplica já o fundo nele com o próprio vermelho e depois, se você quiser a pintura toda no PVA, você vai pintar todo ele, dá 2, 3 mãos aí com você e depois você entra com o verniz. Já concluindo uma dica em relação ao verniz marítimo, que é o que eu uso. O verniz marítimo, pessoal, ele é um tom muito forte, é um tom amarelado. Muita gente fala isso comigo. As peças que tem tonalidade branca, ele tem a tendência de amarelar a sua peça. Eu já acostumei, eu gosto, eu já sei que ele vai dar aquele tom amarelado, eu aplico. Quando eu não quero que fique aquele tom amarelado, então eu uso o spray incolor automotiva, aquele que é totalmente incolor, que não altera a cor natural que você está pintando, beleza? Mas o verniz marítimo em si,
ele altera sim a tonalidade. Eu só uso ele mais em cores escuras, que aí ele não aparece tanto, ele não quebra muito a cor da peça, né? O verniz marítimo para mim é um dos melhores que tem. Ele faz uma camada bem grossa na peça e ele é alto brilhante mesmo, certo? Ele deixa aquele espelho na peça. Beleza, pessoal? Ó, esses dois aqui a gente já preparou. Aqui eu entrei com fundo PVA branco e lá eu dei uma tingida e entrei com a tinta PVA e aquela bisnaguinha vermelha e dei um fundo mais ou menos puxado para a cor que eu vou pintar. Em relação ao fundo, eu também utilizo a tinta esmalte sintético quando eu estou fazendo aquelas peças que vai ficar exposta ao tempo. Então aí eu dou como fundo aquela esmalte sintético. Como fundo você pode usar a cor que você quiser e a tinta que você quiser, ou até mesmo aquele prime que o pessoal usa praticamente em todos os trabalhos aí. Beleza, pessoal? Então, vamos concluir aqui nossos trabalhos aqui na pintura, beleza? A gente vai, esse aqui, eu vou entrar com ele com a tonalidade, tá? Eu costumo pintar, esse é o único tipo de spray que eu uso. É um spray meio carinho, todo mundo sabe. Só que ele dá um retorno bom, entendeu? Então, você tem que ver o custo-benefício. Se você está usando um material, ele é caro, mas se você está vendendo e está te dando um retorno, um lucro, então por que não usar um material bom, né? Então eu penso nessa forma. Lembrando que esse vasinho ele tá todo feito no cimento, hein? Mas esse aqui não tá próprio para você deixar, para você encher com água, né? Deixar ele com água. Pode ser até que segure. Mas eu fiz ele para plantinha artificial, para ele estar dentro de casa, fora do tempo. Então vamos lá, já comentando em relação ao preço. Se você pinta entre 4 a 5 vasinhos, um spray desse, eu, por exemplo, pago ele aqui a R$20. Se eu faço 4 vasinhos, então eu já lucraria aí, um exemplo, R$80 em cada 4 vasos, certo? Então por aí, em cima do spray, eu já tiraria um lucro, vamos assim dizer, de 4 spray, né?
compraria 4 spray. E se eu comprar 4 spray, eu automaticamente eu já faria 16 pinturas, né? 16 vasos, entendeu? Entendeu a lógica aí, galera? Secou, ó, ele seca com 10 minutinhos, ele já tá seco. Eu não vou pegar ele agora para me sujar. Tu vê, agora quando eu entrar com a segunda mão, ele automaticamente ele já abre um brilho muito lindo, porque ele já tem um brilho bom. Ele já tem o próprio verniz da tinta dele. Agora, mas eu vou esperar ele secar bem e vou dar uma segunda mão pra gente concluir esse trabalho aqui. Beleza? Em relação ao preço, pessoal, no meu ponto de vista, o preço ele tá em relação à sua localidade e em relação ao motivo pelo qual você faz o vaso. Primeiro, se você, eu sei que tem bastante gente que fala pra mim lá no canal que tá desempregada, que tá tentando fazer uma outra fonte de renda, mas você tem que conciliar, cara, a sua outra fonte de renda com o que você gosta. Não adianta você fazer artesanato e porque quer ganhar dinheiro, mas é uma coisa que você não gosta. Faz porque precisa levantar um dinheiro. No final das contas, você não consegue unir o útil ao agradável. Você não consegue fazer um trabalho bom, tudo vai te estressar, automaticamente tudo leva a vou desistir, e aí no final um monte de coisa perdida, material gasto que você comprou e aquelas coisas. E agora quando você une a coisa que você faz ao que você gosta, por exemplo, você tá amando fazer artesanato, meu amigo, tudo te dá o bem-estar. Então o que vier para você é lucro. Entendeu? Então você consegue unir o útil ao agradável. E daí você faz o seu preço. Porque, por exemplo, tem muita gente que joga o tempo de trabalho que você tem ali e coloca no preço. Eu já sou o contrário. Para mim isso aqui é benefício. É o meu bem-estar, cara. Eu amo fazer isso. Então isso aqui para mim não entra. Se eu levar 10 dias fazendo, isso aí não conta para mim em termos de preço. Tá? Vocês têm que levar também em conta que o artesanato em si, ele é muito lindo, todo mundo elogia, mas na hora do pessoal comprar, ele não tem muito valor. Então você tem que agregar, no meu ponto de vista, assim, o material que você gasta, colocar um preço que não fique tão caro, mas que te dê um lucro em cima do que você gastou. Esquece o tempo gasto, entendeu? Põe o carinho, o amor no que você está fazendo para você fazer uma coisa prazerosa. E aí você coloca um preço que você tenha lucro, que te trabalhe, e tu vai ver que os seus trabalhos vão fluir, que você vai estar fazendo uma coisa que você está amando, que está te dando bem-estar, e no final da conta tu está levantando uma grana que você nem percebe no final que está entrando uma grana legal. Beleza, pessoal? Então o preço vai de cada um conforme eu estou falando. Não coloque muito caro e não coloque muito barato. Coloque um preço intermediário onde você conclua, tira lucro em cima do que você está fazendo. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui o nosso V3. Beleza? E aí vamos concluir aí, ver o que a gente vai estar colocando aí. Porque tem tanto pedido para a gente estar trabalhando, que eu tenho que ver qual vai ser o melhor para a gente poder estar fazendo e que agrade a mais pessoas, né? Beleza? Fiquem todos com Deus aí. Beijo no coração, pessoal.